Olá, bem-vindo e bem-vinda ao videocast From the Top. A entrevista mensal da revista Autodata com executivos do setor automotivo e áreas correlatas que você pode ler todos os meses no site autodata.com.br ou assistir aqui mesmo no nosso canal do YouTube. Mas antes de começar a entrevista deste mês, vamos ver a mensagem da Continental Parafusos. No mercado há quase meio século, a Continental Parafusos oferece aos setores automotivo, linha branca, construção civil e eletrônicos um portfólio completo de parafusos, porcas e peças especiais. Nossa operação é otimizada. Além do robusto processo produtivo, os nossos clientes contam com pontualidade nas entregas e estoques de segurança. Somos uma empresa moderna, segura e legalista, que paga os tributos garantindo a segurança dos nossos clientes. Eu sou Pedro Kutney, editor da revista Autodata, que este mês traz um tema especial para preencher a maior parte das mais de uma centena de páginas. É a tradicional edição de Perspectivas do Setor Automotivo, uma publicação que há 30 anos traz o cenário e os rumos da indústria no novo ano que se aproxima. Como já é tradição, esta edição traz projeções para o fechamento deste ano e o ano seguinte das entidades representativas do setor, das consultorias, economistas, importadores, fornecedores de autopeças e todos os fabricantes de veículos leves e pesados instalados aqui no Brasil. E para falar das perspectivas para 2025, neste videocast From the Top, nós trouxemos aqui novamente um bom e velho conhecido nosso, o Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, entidade que representa os fabricantes de veículos instalados no país. Márcio, muito obrigado por aceitar o nosso convite para esta rápida conversa. Muito obrigado, Pedro. Prazer enorme estar com vocês aqui. Muito obrigado. Olha, vamos então, Márcio, às questões que vão tentar traçar um cenário de como a indústria, a fabricante de veículos, já começa a enxergar o futuro próximo, né? Em 2023, perto desta época do ano, a Anfávia tinha revisado para cima sua projeção de crescimento do mercado brasileiro, mas errou para menos, ainda bem. O ano passado acabou fechando com um avanço de quase 10%, com 2.300.000 emplacamentos. Para este ano, a Anfávia também revisou sua projeção de expansão, que era de 6% e passou para quase 11%, estimando 2.560.000 emplacamentos em 2024. A entidade está errando novamente para menos, Márcio? Vai refazer essa projeção? E Pedro, olha, errar desse jeito é bom. Nós queremos continuar errando e errando sempre. Na verdade, não se trata de erro de acerto, o mercado surpreendeu, ele tem surpreendido, a gente vem tendo aí um crescimento, o setor vem tendo um crescimento importante no ano de 2024, estamos falando aí em torno de 14%, 15%, é um número muito expressivo para emplacamentos de pesados e leves, ambos mais ou menos na mesma proporção. Mas o número não vai ficar muito distante do que a gente tinha imaginado, não. Pode ter aí alguma variação para cima aí de 50, 100 mil unidades, isso pode acontecer, mas nada que fuja muito do que foi o processo estimado, não. Mas, novamente, os nossos votos são para erros da Anfávia, e que o mercado continue nos surpreendendo. Tudo bem, Márcio. E com base nisso que está acontecendo agora, né, um impulso maior do que era esperado, um pouco maior do que era esperado em 2024, tem força para continuar em 2025? Como a entidade já projeta o cenário do mercado brasileiro de veículos no próximo ano? Vai continuar sim, Pedro. Vai continuar. Tem um fator aí que pode dar uma variação, é a questão da taxa de juros. Juros vinha num processo de queda da taxa de juros, isso é muito positivo, mas quando você começa a ter elevação ou uma menor redução ou dúvida sobre esse processo, isso pode impactar de alguma forma, mas de uma forma geral, a nossa análise é de crescimento, nós vamos continuar tendo um crescimento consistente como esse ano, apresentamos aí 14,5%. No ano que vem também devemos ter um crescimento
vertiginoso. Então, a gente está trabalhando aí bastante nessa linha. Vai continuar nessa casa de 2 dígitos? Tem força para isso, Márcio? Tem força para isso, tem força. Nós ainda não temos a projeção para 2025, estamos em processo de elaboração, mas tem força, o mercado tem força para isso sim. E olha, este ano, quase toda essa porção, né, de crescimento do mercado, né, foi preenchido basicamente por importações, né, Márcio? Que já cresceram mais de 35% este ano, enquanto a produção nacional andou meio que de lado, avançou só 7%. O que se espera para o fechamento deste ano e o próximo? O cenário de vendas em alta e produção estável vai continuar? Nós temos 2 empresas que emplacaram volumes significativos de veículos importados no ano de 2024. E essas empresas irão produzir no Brasil a partir do próximo ano. Então, isso é um sinal bastante positivo de que a indústria e os produtos fabricados no Brasil tendem a crescer e as importações tendem a reduzir um pouco. E principalmente porque esse número que nós falamos de 35% é número de emplacamento. Se a gente for analisar as importações, considerando que se tem no estoque, esse número ainda é maior. Então, nós temos um crescimento das importações com um monitoramento constante que a Anfávia vem fazendo em cima desses números, até para a gente ter um termômetro aí da produção. E na análise é que, em 2025, esse cenário tende a alterar um pouco, principalmente por elevação da alíquota do imposto de importação e a produção nacional. Este ano, Márcio, não é segredo para ninguém que as exportações tiveram um resultado muito ruim, né? Estão tendo. Seguiram em forte queda sobre o 2023, que já tinha representado um tombo expressivo de 16%. Qual é o problema com as vendas externas do setor neste momento? E qual é a expectativa para o fechamento deste ano e 2025? O desafio para as exportações, de uma forma geral, ele é grande. Nós temos que ter um olhar bem atento ao que está acontecendo nesse mercado, por razões simples. Primeiro, o mercado caiu. Esses países onde o Brasil, que são os principais destinos da nossa exportação, ao contrário do que aconteceu com o mercado interno brasileiro, onde nós tivemos um crescimento aí de 14%, 15%, o mercado nos países de destino, nós não tivemos crescimento, nós tivemos queda. Então, é natural que também ocorra uma queda nas nossas exportações. Mas, além disso, tem também uma maior penetração de produtos importados de outros países, além do Mercosul. Então, percebe-se aí um aumento, principalmente nas importações de produtos asiáticos, nos nossos mercados de destino, e que tem gerado, sim, uma menor venda, menor exportação do Brasil para esses países. Mas isso é uma sentença de morte? Não, definitivamente não. O Brasil tem enfrentado essa questão, tem enfrentado os desafios para aumentar as nossas exportações, a competitividade do Brasil nesses países. E agora, nesse último mês, nós tivemos um crescimento das exportações. Então, as exportações elas têm oscilado, esses mercados devem recuperar. Então, nós estamos falando de Chile, que chegou a ter um emplacamento superior a 400 mil unidades. Nós temos mercados como a Argentina, que estava beirando ali, tinha um plano na época de 1 milhão, estava chegando em 700, 800 mil unidades, agora nós estamos falando em torno de 300 mil unidades. Então, são mercados que vão crescer e o Brasil também irá acompanhar e oferecer produtos nesses países. Haverá, sim, um crescimento também no próximo ano, com certeza. E, Márcio, como é que fica o cenário das importações aqui para o nosso mercado em 2025? Você avalia, a entidade avalia que elas vão continuar crescendo como crescer este ano ou tem um impacto menor? Os chineses vão continuar formando esses grandes estoques que estão formando, né, de carros elétricos e híbridos, ou esse cenário tende a mudar?
Não, não, os chineses, eles continuarão com uma forte presença no Brasil, isso é muito claro para todos nós, porque, primeiro, as empresas que importaram maior quantidade de veículos nesse ano, elas irão produzir no Brasil. Mas outras empresas também estão chegando. Outras marcas já anunciaram a comercialização no Brasil, e eles têm um excesso de capacidade instalada, excesso de produção na China. A China houve um desaquecimento do seu mercado local, maior barreira dos países da Europa e também Estados Unidos, Canadá, Índia. Então, o Brasil, mesmo com a elevação do imposto de importação, ele será um destino importante para os produtos fabricados na China. Então, mesmo com a recomposição do imposto de importação, que deve ocorrer por agora na nossa avaliação, ainda assim o Brasil vai receber produtos vindos da China e de marcas que hoje não estão comercializando no Brasil. Mas isso, sem dúvida, também irá acontecer no ano de 2025. E, Márcio, com quais projeções macroeconômicas a Anfávia trabalha para PIB, juro, Selic, inflação IPCA e câmbio no encerramento deste ano e para 2025, se você já tem algum cenário? Não, nós estamos revisando tudo, Pedro. O mundo ele teve aí uma mudança substancial nas últimas semanas. Isso também aconteceu no Brasil. Então, percebe-se aí a mudança na taxa de juros, o dólar, que nós estávamos trabalhando aí com o dólar 5,20, 5,30, alguns falavam em 5,40. Hoje, a gente já vê aí alguns bancos apostando em 5,60, 5,70, alguns especialistas para o final do ano. Então, é uma análise que nós estamos aí acompanhando, mas nós não temos ainda elementos para cravar, tanto de inflação quanto da taxa de juros, porque ele está atrelado a outras questões e questões também globais que irão afetar essa conta. Certo. Bom, Márcio, este ano foi marcado pela aprovação do MOVER, o Programa Mobilidade Verde e Inovação, muito festejado pela indústria automotiva nacional, com confirmação de investimentos que a própria Anfávia estima em mais de 130 bilhões até 2030. E para onde vão esses investimentos, Márcio, vão levar a indústria? Olha, nós tivemos uma série de medidas interessantes para o setor e para a economia de uma forma geral, né? Nós tivemos o MOVER, extremamente relevante, a recomposição da tarifa de importação, queda na taxa de juros, nós tivemos o marco das garantias, que muito importante, o combustível do futuro. São várias medidas que têm acontecido. A nossa expectativa também para uma medida relacionada à renovação da frota. Nós precisamos de acelerar esse processo, principalmente para pesados, que nós já tivemos algo no ano passado. Então, isso também precisa avançar. O certo é que do total dos investimentos que nós temos hoje, estamos falando aí mais de 130 bilhões de reais, Pedro, nós vamos ter outros investimentos. Por exemplo, somente em pesquisa e desenvolvimento, o setor vai investir 60 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Então, nós vamos ter novas tecnologias, nós vamos ter um processo robusto de investimentos voltados para a descarbonização, para atendimento de outros mercados, não apenas para o Brasil. O Brasil tem se colocado como um país importante também nas exportações. Então, esses investimentos, eles serão investimentos para em todas as áreas, menos para aumento da capacidade, na nossa avaliação. Algumas empresas, e aquelas empresas que foram adquiridas recentemente, essas sim terão investimentos em capacidade, em ativos permanentes, em
e tudo mais. Mas, de uma forma geral, os investimentos eles vêm mais para novos produtos, para novas tecnologias, pesquisa, desenvolvimento. Então, é nisso que esses investimentos irão representar. Que é uma coisa muito boa para o país. Quando você investe em pesquisa e desenvolvimento, em motores, em processo de fabricação de baterias, você acaba em componentes eletrônicos, você acaba trazendo uma inteligência para o país, uma indústria enraizada na tecnologia que o Brasil tem avançado. Então, é mais nesse sentido e com o foco principal na transição energética. Mas como uma última pergunta, eu queria falar sobre algo que todo grande mercado faz e que o Brasil tinha deixado de fazer, que se chama Salão do Automóvel. Nós vamos ter para o fim de 2025, né, anunciado o salão. Eu gostaria de saber de você por que não fizemos antes e por qual motivo vamos voltar a fazer. O que a Anfávia conseguiu transmitir aos seus associados para convencê-los a retomar o evento? Primeiro que o evento nunca esteve morto dentro da associação, isso é muito importante dizer. Sempre houve, nós esbarramos em dificuldades, nós fizemos em 2018, depois nós tivemos aí, logo na sequência, um evento da pandemia. A pandemia foi muito pesado para todos nós, e logo ali, quando estávamos saindo daquele momento, uma crise fortíssima ainda de semicondutores, a gente não conseguia equacionar o problema de produção, então o nosso foco estava muito voltado para garantir produção, garantia de empregos e tudo mais. Com o passar do tempo, a gente começou a ter um pouco mais de condições para olhar para o Salão do Automóvel com a atenção necessária. E isso é muito claro para todos nós. O consumidor quer. Esse é um espaço que os fabricantes de veículos automotores ele tem que ocupar. Isso é responsabilidade nossa. É mais do que um desejo, isso é responsabilidade. Nós temos que apresentar os produtos que nós fabricamos, nós temos que vender as tecnologias que o Brasil irá oferecer para o mundo. Como que nós queremos aumentar as exportações brasileiras se a gente não colocar os produtos na vitrine? Nós temos que colocar os produtos na vitrine. O Salão do Automóvel, ele é um momento de ouro para apresentarmos o que o Brasil tem, as particularidades, os biocombustíveis, as soluções técnicas e tecnológicas para a mobilidade. Então, o Salão do Automóvel, ele não pode morrer, ele não vai morrer. E foi com muita alegria que a Anfávia anunciou o retorno, e já agora com contrato assinado e tudo mais, para o dia 22 de novembro de 2025. E então vai se ter uma periodicidade. A cada 2 anos o salão será realizado e uma vez que ele entra no calendário, ele não sai mais. A grande dificuldade era sair dessa inércia que nós estávamos para realizar o primeiro evento. E esse evento vai ser tão grande, Pedro, nós temos uma expectativa tão positiva em relação a isso. Nós esperamos mais de 1 milhão de pessoas no AMB. Então, a gente tem total confiança que esse evento ele vai marcar o retorno mais em altíssimo nível e em grande estilo para o setor automotivo. Lembrando que a Anfávia nunca esteve longe dos salões, né? Nós temos o salão Latibus, que vem crescendo cada vez mais, e a Anfávia também tem uma participação muito ativa na construção do evento. Nós temos a Fenatran, que acontece no mês de novembro. A Fenatran, ela também é um salão voltado para os veículos comerciais. Então, de uma forma geral, nós temos para máquinas também a AgriShow e várias outras feiras. Então, de uma forma geral, não fazia sentido não ter o Salão do Automóvel. Era o único que estava de fora
dessas feiras e dessas apresentações. A expectativa é muito positiva. Muito bem, Márcio. E com essa mensagem positiva, né? Voltamos a ter salão e, quem sabe, com ele também um mercado maior, uma produção maior e exportações maiores. Eu encerro aqui essa breve entrevista sobre as perspectivas de 2025 na visão da Anfávia. Muito obrigado, Márcio, por ter aceito o nosso convite para falar sobre as perspectivas da indústria. Muito obrigado, Pedro. Um grande abraço para você e para todos aqueles que estão nos acompanhando. A edição digital da revista Autodata deste novembro traz esta e muitas outras entrevistas com líderes do setor automotivo para mostrar como está se desenhando o cenário desta indústria em 2025. Nós falamos com representantes de todas as associações, economistas, consultores e executivos dos fabricantes de veículos e componentes. Mais uma vez, a equipe editorial de Autodata se desdobrou para levantar as informações que apontam os rumos dessa importante indústria no próximo ano. A revista e as notícias do dia a dia do setor estão disponíveis com acesso gratuito no site autodata.com.br. E para você que chegou até aqui, nós agradecemos a sua audiência. Nós voltamos em dezembro com mais um videocast From the Top aqui neste canal e com mais uma revista cheia de informações qualificadas. Até lá!